Olá, Júlio. Sim, menina. Afinal, havia outro. Um professor marroquino casado há 35 anos com uma mulher com quem teve 9 filhos, meteu os papéis para o divórcio, uma expressão que eu acho muita graça, meteu os papéis para o divórcio ao descobrir que sempre foi estéril. Eu sempre ouvi dizer que quem tem filhos tem sarilhos, mas os sarilhos nem eram com os filhos, não é? Pois não. Neste caso, não. Pois Bom, não. a história conta-se muito rapidamente. O homem decidiu consultar um urologista por ter um problema, uma lesão num dos testículos. O sinal já lá estava desde sempre, há muito tempo, nunca o incomodou, mas foi fazer análises e o diagnóstico do médico não deixou margem para dúvidas. Este homem tinha sido estéril toda a vida, não é? Pois, aparentemente foi encontrado um cisto, não é? O que significa que haveria uma obstrução no trajeto, não é, dos espermatozoides. O que não é claro na notícia é se, por exemplo, foram feitos testes de ADN, que hoje em dia são vulgaríssimos. Não se fala na notícia. E não curioso, se fala na não, notícia, não é? Depois, há um aspecto curioso que é ele imediatamente, e aqui acho que há muito o orgulho macho em jogo, ele imediatamente diz: eu não quero ter que sustentar estas crianças. Aqui, ainda por cima não são poucas, não? Não são poucas, não é? Mas aqui vem a velha questão, o que são filhos. Exatamente. A ligação até ali tinham sido filhos, deixaram de ser... a ligação é apenas genética e esta miudagem cresceu com ele. Para esta miudagem... Ele será sempre o pai. Nem mais. E nada disto faz sentido. E de repente, não é? Este homem parece... Eu dou isto de mão beijada. Penso que isto também tem muito a ver com a raiva pelo meio, não é? O despeito. O despeito, claro. Depois, esta questão da esterilidade, em termos culturais, é bom não esquecermos que, ao longo da história, é fascinante verificar o poder do preconceito. A esterilidade sempre foi causa para divórcio. Mas partia sempre do princípio que a culpa era da mulher. E às vezes essas mulheres depois iam ter filhos com outros homens e isso não mudava nada. Por definição, a culpa era delas. Já sabe, porque eu aqui já o disse várias vezes, se havia expressão que eu achava terrível, que se dizia muito na aldeia, ainda se diz, não só na aldeia, mas enfim, eu ouvia da boca de muita gente na aldeia, era aquela mulher não dar filhos. Não dar filhos. E nunca se ouvia tal coisa de um homem. Claro que não. Era sempre a culpa da mulher. E, portanto, depois, quando se começou a verificar a percentagem de situações em que o problema era masculino, deparámos-nos com questões culturais, que era quando isso era transmitido ao casal, o casal desaparecia porque aquele homem não admitia sequer essa hipótese. Não é? Depois, nas questões de fertilidade, temos que ter a noção que, por exemplo, quando há os tratamentos para a infertilidade, que o stress é muito grande. E há pelo menos duas situações que podemos sublinhar. Quando os tratamentos falham, estamos a falar de um estudo dinamarquês que a Pais e Filhos publicou em 2014. Quando os tratamentos falham, estava eu a dizer, há 3 vezes mais hipóteses de haver uma separação do que quando o tratamento é bem sucedido. Mas em contrapartida, muitas vezes encontramos casais que, perante a incapacidade, perante o insucesso, param as tentativas e dizem-nos: se não paramos de tentar, o casal está condenado. Portanto, salvam o casamento. É verdade. E às vezes as coisas até acontecem depois, não é? Assim que o stress diminui, acontece. Depois temos que nos lembrar que estamos na rádio pública e, portanto, temos que fazer serviço público. E, portanto, eu diria que resta a velha máxima de Groucho Marx: o matrimónio é a principal causa do divórcio. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã.